Tudo bem? Estava sentindo O falta desses pessoal tá papos chegando. da gente. Pois é, meu irmão. Estamos aqui. Vamos... O pessoal tá chegando aí, né? É, Faltam. Está iniciando 10 minutos antes, né? Para fazermos aí os preparativos, Aquecendo os né? tambores, De velho. áudio e vídeo. Exatamente. Bom, já pegou sua caneca de água? A garrafinha, eu quebrei a caneca, velho. Porra, tô ficando velho e Hoje, desastrado. hoje o papo vai ser bom. E aí eu já coloquei aqui a minha caneca de água do lado, porque a gente vai conversar bastante, né? Eu tenho a impressão que se a gente ousar e de repente começar a colocar, ao invés de água, o uísque, essas lives vão ficar muito animadas, velho. Vão ficar muito loucas. É isso que eu estou pensando. Bom, enquanto o pessoal está entrando aqui, George, eu já vou também fazendo algumas anotações enquanto a gente vai aquecendo, Vamos porque o lá. nosso sorteio, né, para o pessoal que está chegando Ah, aí, o nosso sorteio é ao vivo, né? Aqui. Já está aí na mão do George Sem o bromação. livro. Eu estou pegando já aqui os contatos, porque a gente já vai, no decorrer da conversa, Você é fazendo muito organizado, esse cara. sorteio. Obrigado. Quando eu crescer, quero ser Também para ter igual a um você. convidado à altura desse, né? A gente tem que respeitar, tem que manter a organização. E aí, Jorge, como é que você tá? Tudo Feliz, bem meu aí em irmão. Recife? Feliz pra cacete. Muito feliz mesmo. Amém, Descobri graças que a você é Deus. vovô, ó. Vê que barato. Olha que maravilha. É a primeira vez? Fiquei... É o primeiro Primeira neto? vez. Primeiro neto. Então aí vai ser uma boa coruja, viu? Porra, pense. Minha coleção de armas brancas já tem, assim, um destinatário. Pô, rapaz. Já vai manter a tradição, né? Passando Tem a que tradição, né? manter, tem que manter. Para quem não conhece o George ainda, o pessoal que já está chegando aí, eu Boa gostaria que o George noite. se apresentasse melhor, né, George? Aí para o pessoal que está chegando agora. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vocês estão nos dando uma coisa valiosíssima, que é o tempo de vocês. Esse tempo não tem dinheiro que pague. Então, muito obrigado. Bom, eu sou especialista em análise comportamental, não existe nenhuma magia nisso. E o que me levou a buscar essa área foi ser uma criança tímida, um menino suburbano, das pernas finas, do cabeção, pequeno, que apanhava de todo mundo. Então, se eu não aprendesse a analisar o comportamento dos meus predadores na época, eu apanharia muito mais do que apanhei. Então a gente, como qualquer outra profissão, a gente vai sendo lapidado pela vida sem perceber que isso está acontecendo. A vida vai empurrando a gente, vai cortando caminhos, vai criando situações e quando nós percebemos já estamos fazendo aquilo que nem sabíamos que era profissão e conseguindo fazer relativamente bem. Então acho que esse desmistificar. Eu sou criminólogo, sou analista comportamental, meu estudo não só ficou no Brasil, como foi para além para mais 12 países, mas tudo isso, se você Ó, espremer e for tirando as cascas como uma cebola, vai voltar para aquela criança que apanhava todo dia e que precisava entender o que era a ameaça, de onde estava vindo para se livrar. Então, eu acho que isso é o que define realmente a vocação de cada um. é a questão aí da experiência, né, George? A sua experiência Isso. de vida também está colocada aí nesse livro, nos cursos, né, nas palestras que você Sim, também sim. me deixa, Aí, né? só complementando, nessa minha jornada, que já estou com 56 anos, a vida fez esse primeiro molde e aí eu fui buscando com as práticas e com esses ganhos, né, maiores, me especializar. Então, eu tenho uma especialização muito forte na detecção de mentiras, na análise comportamental, mais especializado nisso ainda, que é entender quando o outro está mentindo, entender os tipos de mentiras, como isso acontece de forma dinâmica, como isso acontece onde não há necessidade, quem são os tipos de mentirosos principais, que foi o tema da nossa live anterior, né? Então, Isso mesmo. eu parto de um princípio muito simples.
A pessoa, o psicopata mente, o depressivo mente, o enlutado mente, o pedófilo mente, o pai que quer proteger o filho mente, dizendo que se você colocar o dedo naquela tomada ali, vai sair um fogo e vai queimar sua mão. Uma criança de 2 anos não tem discernimento para entender o que é choque elétrico, voltagem. Então, essas mentiras que ajudam a educar também fazem parte da jornada do ser humano. Então, a minha especialidade São as mentiras brancas, né? Que chama. as mentiras brancas, exatamente. As mentiras sociais, né? Aí depende do autor, você tem essa variação. Isso mesmo. A detecção de algumas situações, que vai ser o tema de hoje, né? Serão os comportamentos desviantes, que só temos 1 hora, mas vamos tentar fazer uma síntese desses comportamentos que nos rodeiam, como é que a gente pode identificá-los, como é que a gente pode tratar deles, como é que a gente pode saber como ajudar quem está ao nosso lado e às vezes pede socorro sem verbalizar explicitamente isso, mas quando você entende o tipo de comportamento desviante que está afetando aquela pessoa da qual ela está sendo vítima, você pode saber que tipo de mão estender ou que tipo de ajuda profissional ir buscar. Como também é uma técnica, é um conhecimento para você também saber se defender de pessoas mal intencionadas, né? Sim, tem muita gente ruim. Isso. A gente divulgou bastante essa live aí para diversos profissionais. As pessoas que nos seguem, que me seguem particularmente, são pessoas geralmente da área da segurança e alguém pode se questionar, poxa, mas o que é que tem a ver esse tema com segurança? Tem tudo a ver. Tudo a ver porque a segurança hoje é uma segurança inteligente, uma segurança que deixou de ser reativa, truculenta, para ser uma segurança que age com procedimentos, principalmente analisando um comportamento humano e às vezes precisa se antecipar para gerenciar uma crise, uma possível crise, melhor dizendo, e a habilidade de fala, de você perceber o trejeito mal intencionado do outro, né, George? Eu acho que você vai falar também um pouco sobre isso. Nós convidamos aí também operadores do direito, convidei também, e já entrou aí pessoas da área de vendas, que trabalham com a parte de neurolinguística, e eu acho que esse tema da gente é um tema assim, muito abrangente, tá? É um tema que sai da esfera segurança apenas para abranger todas as profissões. Então, para mim, hoje é um tema extremamente importante, porque ele dá inteligência emocional, assim eu colocando, também, né, para as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, enfim. A palavra está com o George Frey, o escritor, terapeuta comportamental, que também vai estar sorteando hoje para a gente um livro. Eu sei que você mente, eu fui presenteado com um, comecei a ler, fantástico o livro, e a palavra está contigo, meu irmão. Vamos lá. Meu irmão, é muito bom você passar essas informações de que operadores do direito estão aí, porque aí eu vou exemplificar de forma contextualizada para eles os nossos amigos da área de segurança, que têm que lidar com respostas muito rápidas, né, imediatas ali nas situações do dia a dia. E você disse que tinha mais que segmento? Operadores, psicólogos. São meus parceiros. Vendedores também. Vigilantes. Os vendedores. Então, eu acho que dentro dessa tríade aí, né, de operadores do direito, os vendedores, os seguranças, o pessoal da área de segurança e os psicólogos que estão muito mais alinhados com o que eu faço do que como receptores desse conteúdo, vamos lá. Imagina, começando pelos operadores do direito, vocês estão ou acusando, ou defendendo, ou julgando, enquanto operadores, e o curso que eu ministrei para os desembargadores e juízes, eu bati muito na tecla do prestem atenção, vocês não são imunes a um excelente manipulador, a alguém que venha a criar uma situação onde a verdade vai ficar completamente sob controle dele e ele vai vender de forma brilhante e convincente o que ele quer vender. E você vai comprar do alto de sua sabedoria, com sua experiência, com todas as suas quilometragens de tribunal, você vai comprar. Se cruzar na barra do seu tribunal um psicopata,
você vai absorvê-lo ou você vai culpar quem ele quer que seja culpado, mas não tem a menor dúvida. Assim como uma pessoa que esteja dentro de um processo depressivo, ela pode acabar querendo se autopunir e imputando a si mesma, não sei nem se esse termo está correto, mas imputando a si mesma uma culpa que não lhe cabe, porque ela se acha tão inútil, tão inválida em relação a tudo que ela esperava alcançar na vida, e a realidade confrontou essa pessoa com coisas tão duras que ela prefere ser castigada não só pelo autoflagelo, quanto pelos outros. Então, só para começar, em relação ao pessoal dos operadores de direito, vão essas duas dicas. Em relação ao pessoal de segurança... Temos, George, desculpa te interromper. Só para acrescentar uma coisa. Temos também jornalistas, tá? Repórteres que estão também aí nos acompanhando, que é fundamental também esse tema, né? Claro. Meus tempos de centro de artes lá na Universidade Federal, o curso de jornalismo era colado com letras e a gente via ali junto, tomando vinho quente no chão quente do centro de artes. Então, sim, pessoal de segurança, vocês são treinados para ter um olhar aguçado para perceber algum comportamento diferente, algum comportamento que chame a atenção. Imaginem o seguinte, alguém que esteja inquieto, alguém que esteja com as mãos nos bolsos, olhando para os lados, essa pessoa que lá na matriz, né, na primeira hora de sala de aula que vocês tiveram, essa pessoa pode ser encarada como uma suspeita e, de repente, ela é simplesmente uma portadora de síndrome do pânico. Estar ali naquela fila do estabelecimento onde a segurança está montada é terrível para ela, porque sair de casa já é terrível. E ir para um estabelecimento fechado, dividindo o espaço com outras pessoas, principalmente tendo o agravante desse vírus chinês aí pegando todo mundo pelo emocional também, não só a ameaça física, mas pelo emocional, esse cliente que pode ter a interpretação, pode ter a leitura, né, do profissional de segurança, de que ele pode vir a representar uma ameaça, esse cara está se sentindo ameaçado por tudo. Então, o malandrão, o bandidão mesmo, que já foi antes no ambiente, já mapeou tudo, já plotou cada detalhe que deveria fazer para ser bem sucedido na ação criminosa dele, ele está lá tranquilo, está flat, está ali, dominando a situação e até se vale disso para tirar vantagem dessa pessoa que está sofrendo, que ele identificou ali na fila, e ele pode até gesticular e apontar para o segurança, porque aí ele desvia a atenção dele, ele vende a imagem de que é um colaborador que está contribuindo para aumentar a segurança do estabelecimento, e aí um segurança passa o rádio para o outro, sinaliza para o outro, e estão todos agora olhando para o pobre coitado que tem uma síndrome do pânico, enquanto o bandidão está lá solto, pronto para agir. Esses comportamentos, às vezes, eles podem desvirtuar, né, até mesmo a atenção da segurança, ou enganar, né? E eu queria que você contextualizasse, assim, ou melhor, falasse de uma maneira geral a importância de detectarmos esses tipos de comportamento, porque muitas vezes nós somos enganados, né? Por exemplo, por psicopatas. Eu acho que é um tema assim que envolve muito a mente da gente no sentido de curiosidade. Quem é psicopata, por exemplo, que está do meu lado? Como é que eu vou lidar com esse tipo de pessoa quando eu souber que essa pessoa tem esse problema aí, que é um problema que na outra live você falou que não tem cura, por exemplo? Não tem Qual a cura, técnica? Não existe uma técnica, não existe cura para a psicopatia, e você só vai saber, você ou qualquer um, vamos torcer que ninguém aqui dessa live tenha esse desprazer, né? Você só vai saber que tem um psicopata do seu lado se ele resolver dizer isso a você, se ele se revelar. Via de regra, ele não faz isso, a não ser que isso faça parte do jogo que ele está praticando ali. Mas o psicopata, ele tem um comportamento tão fora do padrão que é como se ele estivesse no avesso do avesso. Ele não tem empatia nenhuma, mas pelo mimetismo, né, pela capacidade de imitar quem tem sentimentos, quem tem empatia, ele faz isso tão bem
que se passa por alguém super empático, super envolvente, preocupado com o outro, e caridoso, e habilidoso, e disponível, quando ele é o grande manipulador. Grande manipulador. Homens ou mulheres, né? Existe uma proporção aí de mais homens terem esse comportamento, né? Essa característica de psicopatia, né? Em graus diferentes do que mulheres. Mas também existem mulheres psicopatas e um percentual que, dependendo do estudioso Robert Harry, que é um canadense, que é o cara que estabeleceu o teste para detectar se aquela pessoa tem um comportamento ou tem traços de psicopatia, ele coloca que em torno de 4% da população, do grupo onde você convive, é composto por psicopatas. Eu arredondaria para 5%, para a gente ficar com a matemática mais fácil, sem correr o risco de errar. Porque isso acaba... Como é um problema que não é notificado, as pessoas não têm capacidade para identificar, só quando ele é pego, ou quando, de alguma forma, a pessoa que é vítima das tramas e da teia de um psicopata consegue se libertar, aí você tem como computar alguns dados. Fora isso, pode ser realmente bem maior do que o que as estatísticas mostram. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jorge. Existem tipos de psicopatas? Não. Existe uma classificação? Veja, mal comparando, tá? Existe uma gripe mais fraca e existem cepas mais poderosas dessa gripe, até que seja uma coisa realmente fatal. A psicopatia, ela não tem diferentes faces, ela tem diferentes graduações. Tá? A psicopatia pode ser mais leve naquela pessoa e não se desenvolver ao longo da vida de uma forma mais agressiva. Você tem psicopatas que não desenvolveram muito o gosto pelo sangue, né, humano, como o Hannibal Lecter, né, do Silêncio dos Inocentes. Nem todo psicopata é aquilo. Você tem muitos psicopatas corporativos que têm uma carreira brilhante dentro das empresas, das corporações onde eles fazem parte, e eles não podem ver uma gota de sangue que acabam passando mal. Então, acho que a melhor forma de definir, de enquadrar numa categoria aí os psicopatas não é por tipos diferentes, mas é por intensidade. Tem os que temos uma pergunta já. Em cima. Manda. Todo psicopata será um criminoso? O Edson Carvalho está perguntando. Não necessariamente, assim como nem todo criminoso é um psicopata, né? Existe essa... O psicopata, como eu falei agora há pouco, ele pode optar por ter uma carreira brilhante e se agarrar a essa carreira e não ter um único deslize ao longo da vida. Por exemplo, existem algumas profissões que são preferidas pelos psicopatas. Entenda que eu não estou dizendo que são psicopatas os que partem para essas profissões, mas os psicopatas sentem uma atração maior por elas, que é onde eles conseguem exercer a síndrome de Deus, né? Conseguem exercer esse poder sobre os outros, que é um piloto de avião, que é um magistrado, que é um líder político, um líder religioso, um cirurgião. Essas pessoas têm a possibilidade de saborear, de experimentar isso ao longo da sua vida. Um CEO, né? O dirigente, né, de uma empresa, uma multinacional, um capitão da indústria. Então, esses profissionais, eles não podem não vir a cometer nenhum crime de sangue, mas podem muito facilmente cometer crimes do colarinho branco, né, crimes de alta corrupção, sem ter nenhuma culpa. Um grama sequer de culpa, eles não terão. Temos outra pergunta aí da minha amiga jornalista Andréa Barros. Ela está perguntando, o psicopata pode se transformar em não psicopata ou é algo imutável no caráter? Imutável. Porque não é uma questão de construção de personalidade, tá? Não é uma construção de caráter. Isso é como um defeito de fábrica. Ele já nasce assim. Uma comparação que fica fácil de entender. Uma pessoa que tem epilepsia, ela não tem culpa por ser epilética. É um curto-circuito que ela tem no cérebro que provoca o ataque epilético. Isso é fato. Eu já tive uma convulsão quando era criança e a sensação é horrível.
Mas você, quando tem um ataque epilético ou uma convulsão, você não tem culpa sobre aquilo. Aquilo é um mau funcionamento do seu cérebro. O psicopata, apesar de a gente dizer que ele não tem culpa de ter nascido psicopata, ele vai ter culpa sobre as atitudes que vier a tomar ao longo da vida. Mas ele já nasce assim, ele não tem outra opção. Assim como não tem conserto. Ele nasceu assim, ele vai morrer assim. Não sei se consegui explicar para nossa amiga jornalista. Na outra live a gente até comentou, por exemplo, a questão dos pedófilos, né? Todo pedófilo Sim, você falou sim. que é psicopata. O estuprador Todo também pedófilo... se enquadraria? Não necessariamente. Vamos lá. O estuprador, ele não precisa ser psicopata para ser estuprador. Existem psicopatas que estupram? Sim. Existem pedófilos que não são psicopatas? Não. Todos os pedófilos são psicopatas. Mas nem todos os psicopatas são pedófilos. Ficou clara? Foi bom você ter levantado essa questão de novo, porque sempre é uma dúvida recorrente essa questão da... Mas pedofilia é uma doença, coitadinho, vamos cuidar. Não, não é. Na hora em que um psicopata que tem a pedofilia latente ali, ele olha para uma criança, um bebê, ele não está enxergando ali um bebê, ele está enxergando ali uma fonte de prazer para ele. Acabou. Não, mas se a gente tratar, se a gente conseguir... Não existe tratamento. Existe cavar um buraco fundo, colocar esse animal lá, desculpem os animais, mas colocar essa criatura lá e deixar apodrecer. Não existem formas racionais de se colocar em convívio social uma pessoa que tenha esse defeito, porque não há conserto para isso. Não existe ressocialização para um psicopata. Isso é fato. Edson está fazendo outra pergunta aqui. O que você acha das políticas públicas por deixarem a desejar a ausência de prisões para essa classe? Eu acho que ele está se referindo aos psicopatas. Edson, muito obrigado. Muito boa a sua questão. Existe uma psiquiatra, que eu sou fãzão dela. A gente qualquer dia vai fazer uma live, que é a Ana Beatriz Barbosa. Ela é autora daquele livro Mentes Perigosas, Mentes Ansiosas. Ela tem vários livros publicados, ela é muito boa, gosto muito dela. E estou muito alinhado com ela nessa questão prisional, que ela bate muito nessa tecla, que é o seguinte: existe uma resistência dessa cultura, né, da judicial brasileira em não se aplicar determinados testes, que seria, em linguagem bem simples, uma ressonância magnética que se aplicaria nos presos que ocupam esse grupo de suspeitas de psicopatia, exatamente porque é uma coisa orgânica. Quando você aplica esse teste para um criminoso, mesmo que seja um criminoso sanguinário, esse criminoso que não é psicopata, quando ele está lá com os eletrodos todos na cabeça e começam a passar imagens para ele, existem áreas do cérebro que acendem por ou nojo, ou medo, ou empatia. O criminoso mais cruel, ele ainda pode ter amor pela mãe, ou amor pelo filho, ou amor pelo pai. Tá? O psicopata não. Então, quando você estimula determinadas... O ser humano, esse cobaia, né, essa cobaia, que você está analisando se é psicopata ou não, quando você identifica e descobre que esse prisioneiro aqui é psicopata, e ele não pode ficar junto dos outros prisioneiros, porque ele vai acabar manipulando toda uma ala ou todo um presídio, colocando sob a vontade dele. O ideal, como já fazem em alguns países, é colocar prisões só para psicopatas, onde existe essa prisão individual. Né? Nesse conjunto prisional, eles não se comunicam, eles têm horários diferentes para tomar o banho de sol, eles não saem da cela para outra coisa a não ser isso, porque são extremamente perigosos. Aqui, por uma resistência, porque não pode, a gente tem que desencarcerar, a gente tem que reintegrar, deixam soltos e aí eles transformam os presídios nesses caldeirões malucos e perigosíssimos que existem. Sua questão é muito pertinente, porque traz exatamente esse debate aí à tona. Os grandes líderes aí de facções criminosas, né, no país, e até, por exemplo, Pablo Escobar talvez ele tenha sido um psicopata, eu penso, diante dessa leitura aí que você está colocando. Você acha que, não, ou melhor, você poderia dizer se ele era um psicopata?
Até Porque, onde eu conheço... pelo que a gente lê, né? Vê, Pablo Escobar era sanguinário, era um traficante, criminoso. Você pode colocar as cores, por mais berrantes que sejam nele. Mas o fato dele ter construído família e ter um apego muito forte a essa família, e isso não ser só uma demonstração fraudulenta. Ele realmente amava os filhos, ele tinha aquela relação de proteção, de carinho, de amor. Ele não precisava ter. Com o poder que ele tinha, ele podia ter ao lado dele só o staff operacional. Mas ele poderia ser um sociopata? Então? Poderia ser um sociopata, ele poderia ser um narcísico em altíssimo grau. É porque o psicopata, ele está numa categoria tão extra, tão... Eu não estou falando bem dele, não, mas ele está tão fora da nossa curva que é difícil você enquadrar alguém. Pronto. Até Hitler, Adolf Hitler, porra, eu sou judeu, eu tenho todos os motivos para odiar o cara. Um judeu e um árabe aqui, né? Pois exemplo. E somos amigos. Porra. E somos amigos, viu? De verdade. Irmãos, cacete. Isso é que é bom. Não é isso? De sangue. Até Hitler, porra. Você, se for buscar realmente a biografia dele, vai ver a empatia que ele tinha por crianças, pela sobrinha, pela mãe. Ele tinha uma relação meio tumultuada, mas tinha uma relação muito afetuosa com a irmã. Então, ele era uma pessoa sem empatia? Não. Ele tinha muito ódio, muitos recalques, uma situação, uma deformação de caráter absurda, mas eu não sei se dá para encaixá-lo totalmente na caixinha de psicopata. Ele era muito manipulador, um grande escroto, um demônio aqui na Terra. Mas não sei. Então, porque não é fácil você... Pronto, Stalin era um psicopata. Stalin, que é contemporâneo de Hitler, contemporâneo e foi longevo, né? Foi muito além de Hitler. Ele começou antes e terminou depois. Ele começou em 17, a Revolução Bolchevique lá. Ele estava junto também de Lenin lá. E foi até 53, se não me engano, 53, 54, que ele voltou para o inferno. Jorge, a gente tem aqui algumas perguntas. Vamos lá. Opa! Mas vamos lá, o tema é muito bom, ainda a gente tem muito tempo. Temos aqui algumas perguntas, mas logo em seguida eu queria que você falasse assim, que existem outros tipos de comportamentos desviantes, né? Explicasse para a gente o que é o comportamento desviante, quais são e o que você indicaria, por exemplo, cientificamente, se assim eu posso dizer, quais seriam esses comportamentos que podem ser considerados mais perigosos. Mas antes eu gostaria que você respondesse aqui algumas perguntas. Por exemplo, a Andréa Barros perguntou como identificar um psicopata infantil, como os pais devem fazer, o que vocês sugerem. Uma ótima pergunta. Excelente. E logo após, nós temos mais duas perguntas aqui. Então, vamos lá. Andréa, boa pergunta. Os traços da psicopatia aparecem logo na primeira infância. E são traços fáceis de perceber mais pelas pessoas que estão ao redor do que pelos próprios pais. Por quê? Porque muitas vezes os pais são condescendentes e acabam querendo justificar alguns comportamentos do filho. Né? Isso é muita energia, isso é muita atividade cerebral, quando na verdade é crueldade com crianças menores, crueldade com pequenos animais, um instinto de destruição dos próprios brinquedos muito grande e de uma forma sistemática. É aquele garoto que cria situações muito danosas para outras crianças e até para adultos. Então, os primeiros comportamentos de um psicopata podem ser identificados na infância. Os pais precisam ficar atentos, porque se não há cura para a psicopatia, há pelo menos a possibilidade de, havendo a identificação desse comportamento na infância, você criar uma espécie de caixa de contenção. Tá? Você cria uma situação onde aquela criança pode se tornar um adulto com esse problema, que não tem cura, mas pelo menos ele vai ser funcional. Um paralelo que a ficção nos apresenta é o tal do Dexter, que teve um seriado
algumas temporadas, desse psicopata funcional. Na teoria é mais fácil ver do que na prática. Mas, quando os pais percebem esses comportamentos, chamem um profissional, que não sejam eles os juízes, que sejam eles as pessoas que convivem mais tempo e que podem pedir ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, de um psiquiatra, para fazer a melhor avaliação e saber que tipo de condução fazer para aquela criança. Mas, muito boa pergunta. Joia, nós temos mais outras perguntas aqui. Deixa eu ver, Edson tá perguntando também. Ano passado, a mídia noticiou que a soltura de um psicopata, tendo em vista que ele cumpriu sua pena e existe o receio de ele voltar a delinquir. Você soube desses casos aqui no Brasil? E sua opinião? Desse caso em particular, não lembro, mas volta àquela questão que a gente conversou faz pouco tempo, que é preciso separar o psicopata dos outros tipos de criminosos, porque existem sim aqueles criminosos que podem ser reinseridos à sociedade depois que eles pagam pelo crime. Eu sou da corrente que defende que a pena para o criminoso nunca poderá ser menor do que o tipo de sofrimento que foi causado para a vítima. Tá? Então, não é a lei de talião, não. Mas se a pessoa passou por muito sofrimento durante 5, 10, 15 anos, você não pode ter um regime de progressão de pena que em 2 anos aquele criminoso vai estar na rua, enquanto a vítima dele ainda vai passar uma década se tratando. Então, não soube desse caso, mas, via de regra, não existe progressão, não existe liberdade, fim de pena para um psicopata. Não existe. O psicopata vai voltar a cometer o crime. Não, só isso. Estou falando assim um pouco rápido para que dê tempo da gente responder a todo mundo. Tá? Eu sei. Vamos nessa. Temos outra pergunta aqui de Patrícia Psique. Eu acho que ela é da área de psicologia. Ela colocou, na verdade, eu acho que foi um comentário. Não podemos falar psicopata infantil. O que podemos falar é de comportamento que possa levar à psicopatia da vida adulta. O que é que você acha desse comentário, Jorge? Você como terapeuta não entendi Desculpa, não entendi. Ela colocou assim, ela comentou, né? Eu acho que é uma afirmação. Não podemos falar psicopata infantil. O que podemos falar é de comportamento que possa levar à psicopatia da vida adulta. O que é que você acha desse comentário? Que é o politicamente correto atrapalhando a vida da gente de novo. A psicopatia se manifesta na infância. Se ela se manifesta na infância, ela se manifesta na criança. Pode ser que ela venha se confirmar na vida adulta, pode ser que alguém venha detectar ou não. Mas o que a gente estava conversando anteriormente, dentro de um contexto muito específico, era o que os pais podem fazer para tirar a dúvida se seu filho é um psicopata ou não. O conselho que eu dei foi: preste atenção e chame um profissional que pode fazer esse diagnóstico. É hermenêutica, né? O jogo de palavras. Tem psicopata infantil? Tem. Tem psicopata adolescente? Tem. Mulher? Tem. Homem? Tem. Psicopata só trans? Não tem. Só muda o nome para amenizar, talvez. A nomenclatura é só para amenizar, mas o efeito é o mesmo, né? O delinquente de menor e o delinquente de maior não deixa de ser delinquente. É mais fácil ser bandido, né? Bom, é um tema polêmico, mas nós temos aqui... Ela também comentou, a Patrícia, psicopata não tem empatia de nenhuma forma. O Jorge Luiz perguntou se existe um perfil mais vulnerável ao psicopata. Podem existir desafios maiores para ele. Eu não dei o exemplo do líder religioso. O líder religioso psicopata, ele vai buscar aqueles fiéis que vão estar sob o domínio dele, mais cheios de problemas, com mais dificuldade em ser conduzidos, porque é uma coisa que tem que estimular, ele não pode ficar entediado com aquilo. O piloto de avião que é psicopata, ele vai buscar as rotas mais difíceis, os aeroportos mais complicados para pousar, para decolar, onde tem a maior turbulência, para que ele possa exercer com plenitude a habilidade dele. Então, se existe um perfil de alguém que ele se sinta mais interessado, depende. Para exercitar, ele vai pegar as pessoas mais fragilizadas, né?
alguém que acabou de entrar de sair de uma separação, de perder um emprego, de estar doente, porque aí pega as pessoas frágeis, quebradas, mais facilmente manipuláveis. Mas ele pode se interessar por alguém que seja extremamente confiante, que tenha uma personalidade forte, porque o desafio vai ser dobrar essa pessoa, quebrar a vontade dela, quebrar o espírito dela. Eu tô rindo aqui com o comentário de Andréa. Ela colocou: eu já li uma reportagem, mas não sei se é verdade. A maioria dos psicopatas é de Sagitário. Sagitarianos são obsessivos. Como eu não entendo lufas de horóscopo, eu vou dar o crédito para ela. Bom, só um comentário em cima da questão do comportamento do psicopata. Ele tem sede de adrenalina, né? Ele vive de fortes emoções, seria mais ou menos isso? Nem todos, é isso que eu estou dizendo. Depende da graduação da psicopatia dele. Sim. A gente não pode confundir aquele psicopata dos filmes, né, de filme de aventura principalmente, os vilões dos filmes de aventura, muito facilmente são taxados de psicopatas quando podem ser só narcísicos. E aí o vilão tem 1000 planos e elabora 1000 situações e é um gênio do mal. Na ficção cabe tudo, né? Na vida real é mais complicado. E deixa eu te perguntar, bom, a Tereza até está perguntando aqui, era justamente o que eu queria introduzir agora, te perguntando quais são os comportamentos desviantes. E a Tereza já tocou aqui nesse assunto, que justamente o narcisista é um tipo de comportamento desviante, né? Sim. Você poderia comentar sobre isso? Tá, vamos lá. A personalidade narcisista, ela precisa muito da atenção, mas ela não pede essa atenção. O narcisista, ele faz com que você seja prisioneiro dele, porque para que você dê atenção a ele, exclusivamente a ele, e nas dosagens cavalares que ele quer, você precisa ter não ter nenhuma outra prioridade na sua vida a não ser ele. Então, existe esse foco e essa característica comportamental do narcísico que quer ter o tempo inteiro essa pequena corte ao redor dele, onde ele larga um e busca outro, mas sempre todos exercendo um papel de cortejar, de buscar a aprovação dessa pessoa. Assim como o psicopata, narcisista e psicopata são coisas diferentes, tá? Não estão na mesma caixinha, mas assim como o psicopata, o narcisista patológico, ele precisa quebrar a vontade do outro, fragilizar o outro, para esvaziar o desejo de amor próprio do outro, para que o outro venha a servi-lo plenamente. Então, E no caso, George, deixa eu te perguntar, no caso do narcisista, ele oferece algum risco para a sociedade, esse comportamento dele? Ele pode, por exemplo, uma pessoa mais bela que ele considera mais bela que ele, por exemplo, se sentir inferior, ele pode cometer algum crime? Pode. Eu vou trazer um exemplo real aqui que vai ser fácil vocês identificarem o perfil do narcisista patológico. Deve fazer uns 8 anos que um copiloto de uma companhia aérea alemã jogou o avião com 149 passageiros nos Alpes franceses. Esse copiloto foi diagnosticado logo quando ele jogou o avião, né? Porque houve todo aquele drama, ele esperou que o piloto saísse da cabine para trancar a cabine por dentro, mudar a rota e jogar o avião contra os Alpes. E enquanto isso estava acontecendo, os gritos, o desespero das pessoas dentro do avião, do piloto tentando abrir a porta na machadinha, na porrada, isso tudo ficou gravado na caixa preta. E logo que foi divulgado, não, isso é um psicopata. Ele não tinha nada de psicopata. Psicopata não se mata. Psicopata não faz esse tipo de coisa. Quando foram buscar a vida do cara, ele era altamente narcísico e muito problemático em relação à dependência de drogas. Ele tinha essa questão também. E ele descobriu, e trabalhava uma depressão há muitos anos com acompanhamento médico de psiquiatras diferentes, mas o ponto crucial foi o seguinte: ele era da Western Wings, que seria a companhia aérea número 2 lá da Alemanha.
E, naturalmente, quando o piloto cresce, o copiloto vira piloto, e depois ele tem mais horas de voo, ele vai para a companhia número 1. Lógico, não é só a experiência. Né? Para todos eles, existe uma bateria de exames físicos. E foi detectado que ele tinha uma deficiência visual. Essa deficiência não o impediria de continuar sendo copiloto de segunda classe, nem de ser piloto de segunda classe. Mas ele nunca poderia migrar, ascender para ser piloto ou copiloto da primeira classe, desse primeiro time. Isso foi o gatilho para que ele entrasse, porque ele queria ser o melhor, ele queria ser admirado e respeitado e amado por uma grande plateia cada vez maior. Diante da impossibilidade clínica, médica, dele ir adiante, o que é que ele faz? Não, já que vocês me negaram esse direito, e que eu acredito que tenho certeza que tenho, agora vocês vão pagar por isso. Eu vou morrer, eu vou sair de cena, mas vou sair em grande estilo, bagaçando, estraçalhando o avião e matando mais 149 pessoas junto comigo aqui nos Alpes. Então, entendeu quando um comportamento narcísico patológico pode vir a ser criminoso? Entendi. Ele coloca... É um egoísmo também, né? Poderia ser chamado dessa forma. De forma doentia, né? Uhum. Jorge, uma coisa assim interessante, porque eu já tive a oportunidade de negociar meus projetos com várias pessoas há 10 anos que eu estou no mercado, vendendo projetos de segurança, e eu tenho a impressão que eu já estive diante de um psicopata, porque é uma pessoa que dá a impressão que suga o máximo de você, quer sempre estar por cima da negociação, se julga mais inteligente que você, e às vezes acontece de nem fechar o negócio, só quer estar ali demonstrando que ele pode mais. Isso seria também uma característica numa negociação de uma pessoa que poderia ter esse problema aí no comportamento? Vamos lá. Infelizmente, você não é o único a passar por esse tipo de situação. Existe uma fatia do empresariado e de gestores, né, responsáveis por departamentos, que agem como pequenos ditadores, agem como aqueles soberanos cruéis que são os senhores da razão e que, por um prazer sádico, um prazer que não respeita o tempo do outro, o trabalho que o outro teve em se debruçar sobre um projeto, elaborar um orçamento. Porque uma coisa é você pegar uma tabela de preços e mandar para o cliente. Outra coisa é você receber a demanda, esse briefing inicial, trabalhar em cima disso, gastar suas horas, gastar o seu tempo, e fazer uma visita técnica àquela empresa, andar naquela planta para entender todas as dinâmicas ali. E depois de várias horas gastas na frente do computador, elaborando um projeto que seja sob medida, com excelente custo-benefício, o cara diz não. Você mostra para ele que, de acordo com o que foi levantado aqui, a sua empresa deve estar perdendo de 150 a 200 mil reais por mês em fraudes, em desvios, em roubos, em sabotagens. E tudo isso aí vai ser resolvido se nós implantarmos essas medidas que estão aqui, A, B, C, D, E, e isso vai ter um impacto fulminante nas suas perdas, e esse investimento vai ser de 10% disso aqui. Aí ele cria toda aquela situação dramática, faz você esperar, lhe dá um chá de cadeira, marca 1, 2, 3 reuniões para lhe dizer um não. Então, esse tipo de gente prefere que a empresa sangre, que ela perca a saúde financeira, que possa vir até a quebrar mais à frente. Nunca é o dono que faz isso. O dono, às vezes, pode pecar por ser burro, mas não por suicidar a própria empresa. Mas esses gestores que, quando o barco está afundando, pulam para outra empresa e começam a fazer água naquele outro barco e depois pulam para outro, esses caras não estão nem aí para a implementação de uma solução, porque o caos beneficia eles. O melhor cenário para eles é a falta de controle, é essa situação onde ninguém consegue entender bem por que ralos estão saindo, estão indo os prejuízos, né? Desculpe, a lucratividade. Mas ele sabe, né? Mas ele sabe, né? Não raro ele é o responsável, não raro ele é o cara que está se beneficiando de uma fraude junto ao fornecedor,
Ele tem lá um esquema criminoso montado. Então, estou te falando isso com conhecimento de causa, porque eu estou há 35 anos no mercado. Então, eu sei dessa jornada difícil que você está passando. O que eu posso lhe dizer é que, por uma grande felicidade, a gente tem que agradecer a Darwin, porque isso faz parte da seleção natural, esses profissionais porcos que existem, mas são em número cada vez menor. Há 30 anos atrás, eles eram assim, a nata, estavam por cima, porque eles eram cruéis e carrascos com fornecedores, com os próprios funcionários, com os colegas, eram carrascos em todos os ambientes possíveis. É um comportamento desviante, não chega a... Não sei se pode ser definido nesse caso em particular, porque eu não conhecia a figura, mas como um psicopata, mas com certeza um narcisista, um sádico, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa que não tem uma fortaleza moral para estar à frente de uma equipe ou de uma empresa, com certeza isso aí é culpado com um carimbo bem grande. Pelo que eu estou entendendo aí, Jorge, o psicopata, ele tem, ou melhor, o narcisista, ele tem, tipo, meio que traços de psicopatia, seria mais ou menos isso? Existe, sim, isso aí, que, inclusive, existe uma terminologia que é a tríade da maldade, tá? Quando você tem uma pessoa com traços de psicopatia, traços de maquiavelismo e traços de narcisismo, aí você tem a tríade da maldade, ou a tríade do mal, estabelecidas numa só pessoa. Vê que delícia. O cara pode ter os três. Pode ter os três. Meu amigo, é para sair correndo. Muito rápido, o mais rápido que puder. O mais distante por aí dessa criatura, vá. Ó, deixa eu já... Sim, vai, fala. Dá teu exemplo, que eu tenho um exemplo aqui para dar também. Tá. Eu queria... então, me dá um exemplo que eu vou querer falar na sequência sobre um comportamento uma situação, que já né? está crescendo, uma situação de comportamento desviante que está crescendo, que é a síndrome de Munchausen, que tem a ver com essa pandemia e toda essa situação que a gente está vivendo aí. Mas, vamos lá. Nós temos 12 minutos ainda, mas rapidinho esse exemplo. Só? Eu já tive só 12. Olha, muito eu tive rápido, demais. Eu tive aí a oportunidade infeliz de trabalhar com uma pessoa que era um chefe, e como você falou, não era o dono da empresa, né? Mas tinha todo esse comportamento, e hoje a gente sabe que era um psicopata, um narcisista, que sempre queria estar ali por cima da situação, manipulando, ele era sádico, vamos colocar assim. E um exemplo assim tão marcante disso é que uma colega nossa, que dependia do carro dela para trabalhar nessa empresa, o carro dela terminou batendo em serviço, né? E ela tinha um crédito de gasolina que sempre vencia no final do mês, mas que esse gestor, né, ele poderia postergar esse crédito para o mês vindouro. E, resumindo a história, o carro dela demorou para sair e ela deveria ter aí R$800 de gasolina, que era 400 todo mês, e que ele poderia postergar esse crédito. Sabe o que é que ele fez? Só pelo prazer que ele tinha, assim, de ver a pessoa triste, tudo mais. Quando chegou no dia 29, que a menina conseguiu o carro, aí eles, você tem esse crédito aqui, mas ele vence amanhã, no dia 30. Aí ela perguntou, mas eu estava pagando passagem do meu bolso e tudo mais, você não poderia jogar esse crédito para o mês vindouro, porque de repente eu poderia fazer alguma negociação no posto de gasolina, pegar esse dinheiro, compensar, até com a batida do carro para ajeitar, de vira. Tinha até... tinha um dia, 24 horas, para gastar R$800 de gasolina. E ele tinha prazer nisso aí. Você me trouxe uma recordação que é a seguinte. Esse tipo de homenzinho, né? Esse homem de caráter pequeno, mesquinho, ele se sente potente diante de uma pessoa que está precisando dele. Porque, não raro, ele é impotente, ele é um cara que tem seríssimos problemas sexuais, e aí esse recalque dele é descontado em cima das pessoas que estão hierarquicamente abaixo dele. Então, pobre dessa garota, dessa sua colega, e pobre de quem teve que conviver
porque a impotência sexual do cara acaba gerando essa necessidade de ser o ditadorzinho potente e tirano em cima dos outros. Na época ele era gerente executivo, hoje ele é diretor de uma multinacional. Daí você tira. Era gerente executivo de uma empresa local, hoje ele é diretor executivo. É aquele psicopata corporativo, e, inclusive de uma multinacional. É um terreno a gente hoje que está fértil, né? E é um cara admirado, que tem não sei quantas pós-graduações tal, mas você conversando com ele, a gente que tem a oportunidade de ouvir aí seus ensinamentos, Jorge, a gente conversando com ele, em 10 minutos você já identifica, pô, esse cara ele esconde alguma coisa. Entende? Manipulador, etc. Não raro, é muito pouco que ele tem para esconder, sabe? É bem pouquinho, assim, mas tudo bem, vamos lá. Mas o interessante é que como engana muita gente. Como engana muita gente, porque ele cria uma bolha de pessoas ali que ele pode manipular e que essas pessoas o admiram, de uma certa forma. Cria-se um modus operandi que vai funcionando e vai dando certo ao longo aí da carreira dele. Exatamente. E tem alguma para a gente encerrar, Jorge, que eu vou fazer aqui o sorteio do seu livro. Tem alguma forma da gente deixar esse pessoal impotente, por exemplo? Cara, tem. Não existe uma receita de bolo que funcione para todos, tá? Mas esses caras normalmente têm um pavio muito curto. Então, Isso. Pois é, e eles explodem muito fácil. Se houver uma combinação do bem para expor o mal, vocês podem criar várias pequenas situações que desestabilizem emocionalmente ele, mas que essas situações venham num crescente para que ele tenha essa explosão, essa desestabilização diante de uma diretoria, diante de um cliente importante, diante de alguém que vá efetivamente queimá-lo, porque a única coisa que pode frear um canalha desse é alguém mais forte ou maior do que ele. Então, esse trabalho eles têm medo, né, de ser... Claro. Eles têm medo de serem expostos, né, no caso, né? Eles são martelo o tempo inteiro para baixo, mas morrem de medo de que alguém bata de cima para baixo neles. Jorge, a gente já está chegando ao fim e eu gostaria que você falasse aí um pouco sobre o seu livro, que a gente vai sortear. E para as pessoas que, de repente, não foram contempladas, né? É só um livro que a gente está sorteando. Sorteamos um já semana passada. Onde que as pessoas poderiam encontrar, né, seu livro, no caso? Tá. O livro você pode encontrar na Amazon, tá? Entrando no site da Amazon, jogando o título ou o meu nome, Jorge Frei, você vai encontrá-lo. O conteúdo deste livro está também disponível no curso. Aqui na bios do Instagram é o link que joga direto para a plataforma do curso, que tem a psicologia da mentira, a análise comportamental e a empregabilidade. Eu fiz um curso 3 em 1, onde eu entrego esses conteúdos, não só a psicologia da mentira, mas também a análise comportamental e a empregabilidade. Então, existem esses dois caminhos, essas duas opções. Um não exclui o outro, mas fica aí à disposição de vocês. Vamos ao Você também tem um canal, né, no YouTube, ainda dá tempo aí, um minutinho para você falar. Tem, claro. Ao UAC, UACH, UAC.com.br. Você tem lá no YouTube também o UAC Brasil. Os vídeos, esse papo que a gente teve hoje, vários temas que foram abordados aqui estão lá nos vídeos que eu coloco no YouTube. E muitas das coisas que promovem esses vídeos são os temas que os internautas que estão lá pedem que eu promova esses conteúdos. Mas, Jorge aí tem milhares de seguidores, viu, pessoal? Jorge já está aí no mercado há muito tempo, é uma referência na área. Quem não teve a oportunidade de estar no início da live, Jorge aí tem conteúdos aí por 12 países aí espalhados, tem artigos aí que eu tive a oportunidade de ler essa semana, né, em outros estados do país. Você me mandou inclusive um que era lá de Minas Gerais, do jornal lá de Minas, e André Barros, inclusive, é mineira, tá acompanhando aí nossa live. Terra boa, terra maravilhosa. Voltarei em breve. Como é o nome do jornal? O de Minas? Correio de Minas, se eu não me engano. Correio essa de semana Minas. foram startadas matérias acho que em 10 ou 12 jornais diferentes. Eu achei que você ia falar de um artigo que saiu no Jornal da Espanha.
que a reprodução desse conteúdo que saiu aqui no Brasil foi colocado lá na Espanha, lógico, em espanhol, claro, mas abordando esse mesmo tema da mentira por trás das máscaras. Show de bola. Pessoal, a gente já está chegando ao fim, quero aproveitar também a oportunidade. Sigam aí a minha página, a Harris Consultoria, Harris com H, H tem som de R. O pessoal pergunta, por que Harris? Harris significa segurança em árabe, tá? Estou aqui diante de um amigo judeu, o George Frey. Juntos. Nós somos irmãos. E, bom, sem muitas delongas, vamos fazer aqui o nosso sorteio do livro. Tá tudo aqui, ó. Quem entrou, eu já estava aqui anotando. E a gente vai sortear agora. Enquanto eu mexo aqui, quero convidar também você. Quero convidar você também a entrar no meu site, que está aí na bio do meu Instagram, é o harrisconsultoria.com.br. Nós temos artigos, inclusive, lá do George Frey, falando sobre a psicologia da mentira e outros temas relacionados à gestão da segurança, porque esse tema também faz parte da gestão da segurança. As pessoas imaginam que a segurança é aquela coisa truculenta, que é aquela coisa reativa. Não. Segurança é administração. Já dizia aí o Taylor, um dos papas da administração científica. Então vamos lá. Vou tirar aqui, tá, pessoal? Agora. Deve ter fogos aqui agora. Vamos lá. Quem será? O papel está bem embrulhadinho. Tcharam! O ganhador do livro. Opa, foi até uma psicóloga. Psi Luana Fonseca. @Psi Luana Fonseca. Tá aqui. Vou entrar em contato com ela. Não sei se dá para ver bem. Minha letra é horrível, mas acho que dá. Psi Luana Fonseca. Bom, quem não foi sorteado, pode entrar aí na Amazon e procurar aí o livro do George. Também pode entrar em contato com ele no Instagram. Temos 2 minutos, George, para as considerações finais. Vou entrar em contato com ela. Isso, que aí eu vou autografar, despachar, vai chegar em tua casa. Muito obrigado a vocês todos por terem participado, por terem emprestado essa coisa valiosa que foi o tempo de vocês. Meu irmão, mais uma vez, um grande prazer. É sempre muito bom dividir esse espaço. É um bate-papo inteligente, dinâmico, que a gente não sente o tempo passando. É muito legal esse tipo de coisa, porque é uma troca inteligente. Então, eu recebo muitos conteúdos relevantes e interessantes que você me passa, e eu tenho certeza que agora a sua ascensão vai ser meteórica. Você não tem quem lhe segure. O caminho que você está trilhando agora é de sucesso, de êxito total. Obrigado pelas bênçãos, irmão. Amém. Fica com Deus e até a próxima. O pessoal aí continue nos acompanhando. A gente sempre vai estar postando conteúdos de qualidade. Siga também aí o UAC Brasil, o UACH Brasil, que é a página aí do George no Instagram. E tamo junto. Até a próxima, pessoal. Já vamos finalizar. Uma boa noite. Até mais. Uma boa noite. Tchau, tchau.